Levante suas mãos para cima e aplauda o Senhor. Ele está neste lugar. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração. Bem-vindo, você está em audiência com o Rei. Que bom que você está aqui. Que bom que você está na casa do Pai. E este culto é um culto em adoração ao Senhor. Foi preparado por Ele. Cada detalhe. Você, antes de sair da sua casa, o Senhor te motivou a vir aqui. A roupa que você veste, te livrou para chegar até aqui. Comigo não foi diferente. E a palavra que eu trago esta noite, o tema é: primeiro a palavra, depois o pão. Primeiro a palavra, depois o pão. Então abra a santa e bendita palavra do Altíssimo. Põe-se sobre os seus pés. Fique de pé. Vamos ler a palavra do Altíssimo, do Rei da Glória, porque Ele está neste lugar. O bendito, o todo-poderoso, o Emanuel, a estrela da manhã, aquele que há, o inegociável. Sabe, queridos, quem Ele é? Estamos tão cansados. Que queremos que Ele desperte. E queremos que Ele nos desperte. Ele está dizendo: eu só quero ouvir você dizer quem sou. Abra a palavra do Altíssimo, poderoso, o Verbo vivo. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vamos comer esse pão. Porque primeiro é a palavra. Primeiro a palavra. E a palavra do Altíssimo diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Obrigada, querida. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu,
sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esta é tua palavra, Senhor. Queremos a palavra para poder estarmos saciados do pão. Obrigado, Deus, por nos trazer a este lugar, porque sabemos que aqui o Senhor nos ensina. Aqui sairemos não como entramos, mas fartos e abundantes da tua vitória. A Deus, muitos vieram em busca de milagre, então sairão com o seu milagre. Aquilo que era outrora negativo, Senhor, o Senhor vai reverter o quadro, porque o Senhor é um Deus, Pai querido, que faz o que o homem não pode fazer. Então, Deus, nós começamos este culto, ou então nós damos início, ou então nós continuamos ele, Deus, dizendo que o Senhor já está fazendo o que o homem não pode fazer. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que é fim de linha para o homem, é somente o início para o nosso Deus. O que foi decretado derrota, o nosso Deus está dizendo: aperta o cinto, porque eu decreto vitória, em o nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar glorificando ao Senhor, amém. Então o tema é primeira palavra, depois o pão. Nessa passagem Jesus está exercendo o seu ministério, e estava na região da Galileia, que ficava ao norte de Israel. E aqui o evangelista Lucas divide o ministério terreno de Jesus em 3 partes, no seu livro: o ministério da Galileia, o ministério da Judeia e o ministério de Jerusalém. Preste bem atenção aqui. Aqui diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, por causa da sua grande extensão. Mas como era grande! Media 22 quilômetros de comprimento e 22 de largura. Grandes milagres do ministério de Jesus aconteceram ao redor desse lago, pois eles têm muitas cidades ao redor ali, as suas margens, como os Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, Betsaida. Em Betsaida foi realizado ali a multiplicação dos pães e dos peixes. O Mar da Galileia era um importante polo de pesca, e havia ali uma indústria pesqueira ali muito bem estabelecida. O lago era conhecido por sua abundante quantidade de peixes. Aqui Jesus não só andou sobre as águas, mas também acalmou a tempestade. Aqui no texto, a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Este texto estava dizendo que a multidão ia atrás de Jesus pela palavra, não pelo pão. Muitos hoje querem o pão, e nós estamos dando a palavra. O que é isso? Estamos dando a vara para eles irem atrás do pão. Mas muitos querem o pão, não querem aprender, buscar. Jesus ensinava, e é o nosso papel ensinar. Amós, capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As palavras que Jesus proferiam eram palavras que transformavam as pessoas. Eram palavras que edificavam, queridos. Eram palavras que alimentavam a alma. Eram palavras que as pessoas ouviam e não voltavam iguais. Elas voltavam diferentes. Eram palavras transformadoras, libertadoras.
Eram palavras que quem chegava triste voltava alegre. Eram palavras que quem voltava desanimado voltava feliz. Eram palavras que quem voltava abatido voltava rejuvenescido. Eram palavras que quem voltava doente, quem estava doente voltava curado. Ninguém voltava como chegava. Oh! Quantas vezes estamos pregando dizendo Jesus está na casa, ninguém dá glória, ninguém se manifesta, pregador perde pulmão. Jesus está na casa e Ele veio fazer milagre. Se Ele fez aqui, Ele está nesta noite para fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Quem muda é eu e você, que somos incrédulos. Ele é imutável, irrevogável. Nós que precisamos mudar, nos conscientizar, firmar nossos pés na rocha que é Cristo, nos converter dos nossos maus caminhos, aceitá-lo e entender que esta palavra, ela é por vivo e é para agora, e é para quem está aqui. Não posso guardar pão para amanhã. Pão é para quem está aqui. Por isso que temos que ler todos os dias, comer todos os dias. Porque todos os dias palavras do Senhor se renovam em nossas vidas. Todos os dias ler a palavra. Porque palavra primeiro para se tornar pão em nossas vidas. Homens e mulheres comendo pão embolorados. Coma a palavra. Não tem como estar na presença triste e não sair alegre. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo escutar, não ouvir, e ouvir a palavra, ouvir o verbo, ouvir Ele, não ouvir contador de história, não ouvir profissionais da teologia, não, ouvir Ele, aquele que sabe, aquele que é, aquele que tem o que eu e você precisa, aquele que é a resposta, aquele que é o sim e aquele que é o não. A fama de Jesus se espalhava por todo Israel. Não precisava de outdoor para dizer que Ele estava. Todos sabiam que Ele estava. E as pessoas vinham para terem suas vidas resolvidas. Jesus veio a este mundo para anunciar o reino de Deus e salvar os homens de seus pecados. Pedro, Tiago e João e outros pecadores haviam trabalhado a noite toda, lançando as redes, e não haviam apanhado nada. Era o que eles? Homens que não tinham o que fazer, não, empresários da pesca, trabalhadores. A pesca era o trabalho desses homens, era o ganha-pão deles, era o sustento desta família, eles dependiam desse trabalho. A maior frustração de um pescador é quando ele não pega nada. Os discípulos puxavam as redes e não vinham nada. Naquele lugar, o horário mais adequado para a pescaria era noite. As redes só traziam galhos, plantas, mas não traziam o que eles precisavam. Jogaram a rede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nada. Cada jogada de rede e recolhida
levava um bom tempo. Imagina o peso. Imagina o peso. Ainda mais quando vem galhos secos. E o que tiver de sujeira. E ter que tirar para lançar novamente. Os discípulos tiveram uma péssima noite. As preocupações dos discípulos pelo fracasso da pescaria era enorme. A preocupação com o ganha-pão, com a vida material, vinha em sua mente. E agora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos voltar para casa? O que vamos dizer aos credores? O que vamos fazer? Isso acontece com qualquer um de nós. Quando nós não vendemos, quando nós não produzimos, quando nós não conseguimos pagar. Quantas pessoas que precisam vender e não conseguem vender. E se não tem a vida estabelecida em Deus, entram em desespero. Quantos precisam que o dinheiro entre na conta para quitar dívidas e não entra em desespero. Porque precisam estar alinhados, porque tem nome. Quantas empresas precisam vender seus produtos, porque tem seus funcionários, mas chega mês, não bate a meta, lança rede, não dá certo, lança novamente, não dá certo. Os pais e família voltam para casa frustrados. Estou fazendo campanha, estou subindo e descendo o monte, estou passando fome, nada acontece. Aí vem o desânimo. Jesus sabia da frustração dos discípulos, queridos. E o que Jesus fez? Se preocupou primeiro em ministrar a palavra à multidão. Não quer dizer que Jesus não se preocupou com o sustento deles e de suas famílias. Jesus simplesmente colocou em primeiro lugar o reino dos céus. Mas eu vou explicar para vocês. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Até o que você não precisa, até o que você não busca, vai ser acrescentado. Jesus aqui está dizendo que quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus nos concede aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Muitos deixam de buscar a Deus, de servir a Deus, porque colocam toda a sua prioridade na vida material. Estou ganhando bem, estou vendendo bem, estou bem. Bati a meta. Vamos embora. Bate a meta com Jesus. Bate a meta com Jesus. Sempre. Diga para o seu irmão: primeiro a palavra, depois o pão. Bate a meta com Jesus. Muitos deixam de buscar, e na grande maioria das vezes se frustram porque as coisas não dão certo. O importante para nós é a bênção de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos. Por que não consegui? Não deu certo. Estou cansado de lutar. Muitos entram em dívidas, em agiotas. Precisa salvar a empresa, não entrou, não bateu, não fez isso, não vendi, tal. E aí? A ansiedade vem, o medo vem. Os discípulos não foram diferentes. O medo das coisas não darem certo, as crises econômicas da sociedade,
Mas em Salmos capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega os teus problemas, ansiedade, preocupação ao Senhor. Ele fará o que você não pode. Ele não vai te emprestar, Ele vai te dar. Ele não vai dizer, toma aqui, Ele não vai tapar um buraco para ficar o outro aberto, não, Ele vai dar. Ele vai aplainar, Ele vai dizer, vai. Davi nunca tinha visto, como diz, Davi disse, nunca vi um justo ser desamparado. Amado, em Salmos capítulo 37, versículo 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava dizendo, nunca vi o justo ser desamparado por Deus. Amado, Deus não te desamparou e não vai nos desamparar. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim e de você. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele disse, ei, naquela noite, naquele dia, no outro dia, eu disse, Simão, me dá o seu barco. Como assim? Além da noite frustrada que eu tive, que é o meu barco emprestado. Não, está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Jesus pediu o barco de Simão emprestado. Jesus subiu no barco, pediu emprestado, afastou um pouco da terra. Jesus pegou o barco de Simão, subiu na ponta, fez um púlpito e pregou. Pegou e disse assim, ei, aonde é sua derrota? Vou fazer daqui um púlpito. Sim, porque daqui libera a palavra. E aonde foi derrota, vou enviar você, porque é lá que você vai ter vitória. Muitas vezes o Senhor está dizendo, ei, aqui ó, aonde foi decretado derrota, o Senhor vai enviar você para a sua vitória. Você tem que entender uma coisa. Deus vai subir no barco dos seus problemas, no barco da dívida, daquilo que não deu certo. Quando Ele pediu o barco de Simão, Ele fez um púlpito para pregar a multidão. Ele faz assim, sobe em cima do desemprego, Ele sobe em cima do púlpito da falência, Ele sobe em cima do barco das dívidas, das dores, daquele diagnóstico de neoplasia maligna. Ele está dizendo, me dá esse barco, eu quero subir, eu vou liberar umas palavras. Mas o médico disse que é maligno, mas eu não bati o martelo. Enquanto estão falando, eu não falei nada. Sabe o que é interessante? Quando todo mundo fala, Jesus excelência, comemora, porque a última palavra realmente é dele. E enquanto ele não bater o martelo, comemora, porque ele pega o nosso barco das aflições, aí ele pega, ele sobe no barco da frustração, das guerras, das percas, do fracasso. Ele lança a palavra. Que Cristo é esse? Que parece brincar conosco, não, nos ensinando, nos encorajando a ser forte diante dos ventos, a ser forte, a caminhar, a olhar para cima, não para baixo. Somos águias, porque aqui em cima nós temos dimensão do que está acontecendo. Nós podemos olhar. Nós temos que entender que o que Jesus fez, Ele disse primeiro a palavra, depois o pão. Jesus estava instruindo a multidão concernente ao reino. A multidão ouvia naquela manhã a palavra de Deus. Quando a nossa felicidade foi maior
que a nossa espiritualidade, então começamos a cair. Pedro estava cansado, porque já tinha lavado a rede, já tinha dobrado a rede, ele estava encostando o barco. Quantos nesta noite encostaram o seu barco aqui? Quantos nesta noite com diagnósticos, com palavras, com situações dentro do seu trabalho, dentro da família, dentro de ministério? Nós estamos passando por situações no nosso Brasil, no nosso país, situação econômica. Nós vamos encostar o barco para Jesus subir e liberar a palavra e nos dar a direção do que fazer. Somente isso. Estamos cansados, sim, porque estamos lutando com a força do nosso braço. Sabemos que tem peixe aqui, sabemos que aqui tem prosperidade, sim, sabemos que aqui tem abundância, sim. Deus nos colocou num lugar de abundância, sim. Então não haveremos de perecer. A felicidade material do mancebo de qualidade era mais importante que o reino de Deus. Então ele perdeu a bênção da salvação. Paulo fala a Timóteo em sua segunda carta que Demas desamparou, amando o presente século. Oh, Demas, cuidado para você não amar os prazeres desse mundo em detrimento ao reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Naquilo que você se ocupa, é o seu tesouro. Se ocupe com as coisas de Deus. O milagre está aqui, mas tem coisa muito boa neste lugar. O mar aqui está cheio. E quando acabou de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Versículo 4. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lançai as vossas redes para pescar. Jesus sabia da frustração dos discípulos. Jesus não havia se esquecido das suas necessidades. Amado, Jesus não se esqueceu e não se esquece das nossas necessidades. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Ele não brinca conosco, não. Ele não brinca de esconde-esconde. Eu costumo dizer assim, ele joga bola conosco. Ele solta pipa, sabe? Ele brinca. Eu gostava de brincar de funda. Não sei se lembra daquele que jogar no chão, faz aquele triângulo, jogava funda no chão, bolita, ele brinca, mas ele não brinca de esconde-esconde. Por quê? Ele quer mostrar a face dele para nós todos os dias. O Cristo que eu conheço, ele mostra a sua face todos os dias. Jesus tem o controle total da natureza, da criação, de tudo. O que os homens especialistas em pesca não haviam conseguido, Jesus conseguiu. E tem coisas que só Jesus consegue, porque para Deus nada é impossível. E quando Jesus disse para lançar as redes, Pedro disse a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro estava dizendo a Jesus: nós sabemos, somos especialistas da pesca. Jesus, olha, estamos cansados. Mas Pedro disse: porque mandas, lançarei. Porque mandas, vou obedecer. Mas estou cansado. Porque mandas, vou fazer o que mandas. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Então a palavra diz: ei,
Versículo 5: e respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas sobre a sua palavra lançaremos a rede. Pode lançar aqui, pastor, por favor. Sobre a sua palavra lançarei. Ó a força, é diferente. É diferente, ó. Ó. Sobe aqui em cima, pastor José Nil. Pode subir aqui em cima. Vamos acertar a cabeça do irmão. Fique de pé, pode ficar de pé. Estamos terminando. Agora você deixa sobre a sua palavra. Então a palavra diz: e respondendo Simão disse: Mestre, ei, igreja, você tem que dizer isso ao Senhor. Está cansado, né? Eu não aguento mais. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançaremos a rede. Aplauda o Senhor. E fazendo assim colheram uma multidão. Ei, sobe a rede agora, pode subir. Uma multidão de peixes. Mas pode subir essa outra. Sobe alto. Uma multidão de peixes. Olha só. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E se encheram ambos os barcos, de maneira que tal viessem a pique. Que é isso? Começaram a abundar. Ei, quando Jesus mandou, aonde foi decretado derrota, Deus disse: vai lá, porque eu decreto vitória. Aonde foi decretado derrota, Deus está dizendo: vai lá, porque eu sou contigo. Aonde o inimigo disse: não tem jeito, eu sou contigo. Você está entendendo? E vou dizer uma coisa: quando Deus opera o milagre é para sobejar, é para sobrar, é para distribuir. Vai ter que dar, porque vai ter que a pique o barco, não vai aguentar, entenda. Pedro provavelmente pensava que, olha, não tem jeito, mas quando ele decidiu obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar, ele disse: é melhor. Nesta noite, querido, com esta palavra, breve palavra, não posso continuar, mas eu vou parar por aqui. Eu quero dizer ao seu coração uma coisa: não desista, por favor. Sabe que uma rede, ela serve para apanhar, para prender. E um dia eu fui presa através de uma rede, e estou até hoje presa em Cristo. Morri em Cristo. Quantos precisam tocar nesta rede, ser novamente, estar debaixo desta rede novamente? Quantos precisam que o Senhor venha com esta rede sobre a sua vida, fazendo tudo novo? Não desista, volte ao mar, lance sua rede. Ah, mas para que eu vou lançar? Eu sou pastor, eu sou isso. Ah, mas eu preciso dessa rede hoje, gente. A minha vida material, espiritual, material precisa de uma rede poderosa de milagres. Eu preciso que o meu barco vá a pique. Quantos aqui em sua saúde precisa? Quantos aqui precisam
dentro das suas empresas. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já esperava-nos com esta rede transbordante. Eu liguei ao pastor Domingo e disse: eu preciso de uma tarrafa. Mas era uma rede. E eu queria uma rede para cobrir todos vocês. E Deus preparou essa rede, que estava dentro de um carro sem saber. E essa rede cabe eu e você. E eu quero convidar você. Levanta a rede, meu irmão. Eu não sei como você está, mas eu estou. E eu quero estar aqui, debaixo dessa rede. Pode levantar. Eu quero convidar você a tocar. Quero convidar você a sair do seu lugar. A vir estar debaixo dessa rede. Não toque. Venha só estar embaixo primeiro. Pode só estar embaixo. Não toque ainda. A estar embaixo dela. Eu quero que você venha estar embaixo dela. Eu sou a primeira. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E quando o Senhor, Deus, deu ordem a Pedro e disse: vai lá, lança a rede. Aonde foi decretado derrota, aonde disse que não tinha mais jeito, eu sou contigo, Pedro. Eu sou contigo por onde você andar. Ei, foi a noite inteira lançando. Foi a noite inteira lançando aquela rede. Eu estou cansado, Senhor. Não tem mais jeito, Senhor. O Senhor diz: ei, Pedro, eu sou o seu Deus. Obedeceu. E o Senhor, Ele vem me buscar. Chama, Tarabai. E o Senhor disse assim: Pedro, lança a rede. E a palavra diz que lançar a rede. Agora eu quero que você sinta a rede, ó. Toque na rede. Ei! Mandarabai. E diz que precisaram pedir ajuda. Qual é o seu milagre? É aqui que está. Ei, o Senhor disse: olha, vai precisar de ajuda, vai precisar buscar. Vão precisar buscar, porque vai ser bênção. Bênção sem medida. Vai sobrar, sobrepuxar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Diz o Senhor: eu não sou daqui, casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias amado, Ele vem.
vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Assim como você está, coloque a mão no seu coração. Irmão, não desista. Jesus não desistiu de você. Crê no seu milagre. Deus vai fazer acontecer. Já está acontecendo. Pedro sabia que aquilo não poderia acontecer naturalmente. Você também sabe que as coisas não podem acontecer do seu jeito, mas Deus pode fazer. E ele começou a fazer. Então coloque em prática. Comece a praticar a sua fé. Acredite que primeiro é a palavra para vir o pão. Comece a colocar em prática. O Senhor te trouxe nesta noite para dizer: eu dou a palavra para você comer o pão. Eu dou a palavra para você comer o pão. Cristo é a palavra e você comerá